Alô, Baixada Santista, a Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quinta-feira, nós temos a participação do presidente do Sindicato dos Urbanitários, Marquito, gentilmente vindo ao programa, Marcos Duarte, e também a presença do presidente do Sindaporte, o Everandi Cirino. E essa semana, uma semana que havia discussão quanto a uma paralisação nacional, mas me parece que o pessoal amarelou. Amarelou. Cirino, os caras amarelaram na greve, Cirino? O que aconteceu? Boa tarde e obrigado por vir ao programa. No primeiro iniciante. Bela camisa, hein? Boa tarde, Marguito. Aí nós vamos, antes de iniciar o programa, depois eu esqueço. Eu trouxe aqui um presente para você. Obrigado. Que eu sou marqueteiro. Eu sei, pô. Trouxe um presente em nome do Cacaio. Meu amigo Cacaio, antigo, quando jovem, era tartaruga. Hoje ele é boto, porque tá barrigudo, mas diz que é surfista. Não, mas pô, meu amigo, ele era surfista lá de São Vicente, do Gonzaguinha. E aí tem o Domingo, que é fofoqueiro número 1 da Gonzaguinha lá. Mas ele não diz que é fofoqueiro. Ele diz que é a banda, deixa eu ver, banda do... Peraí, como é que é o nome? Samuca, banda do Samuca. Olha a banda do Samuca aqui, Felipe. Eles mandaram essa camisa para você. Olha, muito obrigado. E o Domingão diz que não é fofoqueiro, ele é um grande conhecedor que acontece em volta do Gonzaguinha. Samba, mulher e cachaça. Caramba, ingrediente. Você vai sair nessa banda? Não, eu não saí escola de samba. A tua igreja não permite, eu né? Sou, A religião não permite. Mas adiciona aí, voltando que eu fiz o marketing aí, viu? Cacaio, ex-tartaruga, e hoje com essa barriga tá parecendo mais um boto surfista, mas tudo bem. O Cacaio lembra de mim? Na época que eu fazia coisa errada, lembra de mim? O Cacaio disse que quando você era pobre, que ele comprava uns produtos teus, aí ficou rico. Eu era muambeiro. Esqueceu dele. E outro... Eu posso falar que já prescreveu, não dá para ser preso mais. E outro propaganda marketing é o pessoal da Zona Noroeste. Essa camisa aqui, para quem não conhece, é um grupo da Zona Noroeste que se reúne todos os anos, há 34 anos. Olha só. Eles vêm fazendo o futebol. A Zona Noroeste tem uma característica própria. Tem 2 escolas de samba. Tinha um bloco do chapeleiro na minha época, que era o Antônio Carlos que criava lá a Areia Branca. Que a Zona Noroeste mesmo é Jardim Rádio Clube, Areia Branca, Bom Retiro, Santa Maria... Caminho da Capela, onde o Dimão foi criado. Caminho da Capela que todo mundo fala, a Zona Norte andava tudo lá. Então, em homenagem ao pessoal da Zona Norte... É o Black White. Um jogo, né, de futebol, não é isso? Antigamente era negão e branco. Aí criou-se negócio de racismo, aí a Zona Norte também se atualizou, informatizou-se, aí chamaram o negão de Black e o branco de White. Você joga em qual dos times? Como é que é? Tu tá no meio, né? Tu joga em qual dos times? Eu sou juiz. Você é juiz. Mas eu era bom de bola. Era bom de bola. Cirino. Mas eu voltando no tema principal... Mandar um abraço pro Cacaio. Fala eu preciso fazer umas camisetas do programa, vou falar com o Cacaio. Não, mas falar isso aí é o seguinte, pessoal da Zona Oeste. Estou fazendo um convite ao vivo pro Augusto para comer um galo na Zona Noroeste. E vai comer com mão, porque ele é criado com vó. Então, se ele não for na Zona Noroeste, ele é criado com vó. Vai comer os galos lá com mão. Vamos lá, com a mão, essas coisas eu gosto pra caramba, é lógico. Os caras acham que não, eu não como com garfo. Eu sou pizza, eu como com a mão, porra. Bom, agora voltando ao foco principal. Vocês amarelaram lá na greve? O problema é o seguinte, inclusive no dia da Assembleia, houve um orador que ele usou até a palavra de medo, covardia. Existe diferença entre covardia com responsabilidade. Quando foi proposto a greve nacional, quem propôs a greve nacional foi o Sindaporte. Mas nós fizemos uma consignação. Teria que todos os sindicatos do Brasil fazer editais padronizados, comunicados aos usuários dos portos, unificados, Assembleia todo dia, Assembleia no mesmo dia. O que aconteceu? O Rio de Janeiro já não anunciou que não ia fazer greve, ia fazer operação padrão. Operação padrão é uma coisa, greve é outra. E Santos tem uma característica diferenciada. Santos, ou todo mundo faz greve, manutenção, guarda portuário, oficina, escriturário, e os outros portos só faz greve setores. Então, tudo isso. Na quinta-feira passada,
estive em Brasília, onde nós fizemos uma plenária para debater a confirmação da greve ou não. Eu coloquei claramente, ou fazemos as coisas oficial, com edital, comunicado ao usuário, ou não fazemos. O Rio de Janeiro assumiu imediato, não vou fazer greve, vou fazer operação padrão. Se Santos e o Rio de Janeiro, que é o contingente maior, não estava como acordo, não dava para mim entrar em greve, além do que a greve de Santos ia ser julgada ilegal, porque nós estamos sob júdice no acordo coletivo de trabalho. A greve era especificamente sobre o fundo de pensão Portos. Eu que coloquei a campanha salarial como pano de fundo, porque há interesse dos jovens, dos novos empregados da Codesp, que está vivendo uma situação muito crítica, salário abaixo do mercado, aplicação da resolução número 9, e eu digo aqui, pública, marco o dia e que eu estou fazendo esse programa. Se eu não resolver a questão do realinhamento, salário de mercado, e a extinção da resolução número 9, eu não concorro ao sindicato, porque nós temos quase 400 companheiros novos que têm tratamento diferenciado. Ou nós resolvemos essa situação, ou não tem motivo para fazer uma greve por outros motivos, por outros assuntos. O assunto principal é o seguinte: queremos o fim da discriminação. Os novos e os velhos têm que ter o mesmo padrão e um realinhamento salário de mercado. Depende do governo federal lá, o rapaz faleceu lá, infartou, vai ser mais difícil. Marquito, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Nós estamos vivendo essa crise na área portuária, uma crise na polícia militar, não é? Inclusive com uma greve que poderia extrapolar outros estados, havia essa preocupação. Havia uma articulação. E uma outra questão, alguns setores também de trabalhadores estão descontentes com o trato dado não só pelo governo, mas naturalmente pelos patrões. É verdade. Boa tarde a todos. Dizer o seguinte, a gente verifica que a questão na relação entre capital e trabalho, isso aí é eterno. Isso sempre vai ocorrer. Independente de quem esteja no governo, independente de se um partido que está no governo representa mais ou menos os trabalhadores, a questão corporativa da luta dos trabalhadores vai ser perene, né? Pode ser na polícia militar, pode ser nos bombeiros, pode ser na área portuária, pode ser na área de serviços ou até na área industrial, né? E a gente verifica assim, eu acho que muita gente fala que o movimento sindical acabou, Cirino. Acabou, não acabou nada, né? É que cada momento é um momento, cada cenário é um cenário diferente, são épocas diferentes, são momentos diferenciados, são interesses diferentes e que cada um vai verificar da forma de caminhar a sua luta, né? Há, por exemplo, greves que extrapolam a questão corporativa, por exemplo, a da Bahia, os PMs da Bahia, que extrapolam a questão de reivindicação e ficam dentro da questão principal, né, política, e extrapola, acaba perdendo o controle da greve. Isso daí a gente tem que estar avaliando, evidentemente, eu particularmente não sou a favor, mas o que eu acho que houve talvez não tenha sido nenhuma intenção, né, da liderança em fazer isso, mas principalmente perda do controle. Aí não adianta. Aí quando você perde o controle de uma greve, né, aí já viu, aí você difícil ganhar. É o que está acontecendo hoje na Bahia. Houve agora não, porque se encerrou a greve, algumas lideranças acabaram sendo presas de verdade. Hoje eu estava com o dia agitado, né? Não vi, mas acabou a greve da Bahia? Acabou de já manhã. Prenderam, agora só precisava o pessoal voltar a trabalhar, né? Então não acabou, né? Então não acabou. Vai acirrar os ânimos, o Rio de Janeiro vai estar em greve. Assembleia. O Rio de Janeiro vai estar em greve. Posso afirmar para vocês o seguinte: se o governo agiu com violência, porque na hora que prende os lideranças, você está transformando os lideranças politicamente em martes, né? E isso aí vai estender para os outros portos. Eu hoje, quando eu saí de casa, eu estava vendo o Rio de Janeiro, a Polícia Militar e o Bombeiro vão fazer greve. O Norte tem 6 estados lá que vão fazer a greve, porque o grande objetivo da greve é a PEC. É a PEC 300. E posso afirmar aqui, Augusto, o Estado de São Paulo discute de forma camuflada, porque a Polícia Militar ela é muito cumpridora dos seus deveres e ela é conservadora, os comandos conservadores. Então eles tentam não passar o que estão discutindo, mas posso afirmar para você, ela chega em São Paulo se os governantes, se as autoridades não
colocar uma forma negociada nessa questão, porque vai estender para os outros postos. Marquito, você teve ontem em Campinas, conversando com a CPFL, não é isso? Ontem foi quarta-feira? Não, foi terça, dia 7. Terça-feira. Nós até divulgamos aqui, eu acho um absurdo, porque daqui a pouco a Baixada Santista é tratada como nada, né? Exatamente. Porque as principais prestadoras de serviço simplesmente vão embora sem dar satisfação. Parece que você conseguiu reverter isso. Como é que está a negociação? Então, Augusto, é assim, primeiro eu quero te agradecer por ter dado divulgação com isso. Eu acompanhei quando você tratou do assunto aqui e nós estivemos aí no dia 7, antes de ontem, falando com o gerente de operação, o diretor de operação, na verdade, Marco Antônio Vilela, e, resumindo, ele suspendeu a extinção do CO aqui em Santos, na Baixada Santista. O CO é um centro de operações? Centro de operações. É lá que o pessoal faz toda a manobra de energia que você pode imaginar. Como é que podia extinguir esse centro, então, Marquito? Aí acontece o seguinte, eu estive conversando com o diretor, ele diz o seguinte, olha, na revisão tarifária agora, a ANEEL, ela cobra de cada empresa, para poder autorizar um reajuste na tarifa, ela cobra de cada empresa a necessidade de conter custo, isso, aquilo, apresentar planejamento para contenção de custo, para ver se simplesmente só repassa a tarifa e tudo bem, cada um gasta como quer. E a empresa fez um planejamento estratégico de 2012 a 2016, porque tem um grupo CPFL, tem a Piratininga, que é Sorocaba e Santos, e tem a Paulista, que é a região de Campinas, o restante do interior. O que acontece? Eles querem transformar tudo num único centro de operação, através da informática, da comunicação, da alta tecnologia. Ocorre que, primeiro, você não vai, no nosso entender, economizar tanto assim, diminuindo 13 postos de trabalho em Santos. Lógico. Né? Que economia é essa, de 13 postos de trabalho em Santos? Segundo, que com toda a tecnologia que possa haver, com toda a informática que possa haver, o sistema falha. Hoje, por exemplo, infelizmente, da meia-noite às 6 da manhã, a região já é operada por Sorocaba. Por isso que nós frequentemente temos interrupção no fornecimento de luz. Tem problema da CETEP, que é a transmissão de energia, outra empresa. Eu até quero te interromper, e nós consumidores, o Cirino não sei se sofre com isso, que o Cirino é mão de vaca, me parece que na sua casa é luz à vela. Não, é raro cobrar 3 vezes o valor da sua conta. Foi reclamar faz 10 dias, até hoje não me deram retorno. Nós consumidores, quando nós tivemos um dos primeiros mini apagões, eu tive uma impressora queimada, eu estou há quase 45 dias, a CPFL não quer me indenizar, alega que não é culpa minha, é uma dificuldade. Então aí você tem que contratar um advogado. Eu falei para a atendente, eu vou gastar mais do que uma impressora, custa muito mais o serviço de um advogado, mas faço questão de entrar com uma ação contra a CPFL, porque depois vai servir como parâmetro para outros consumidores que são lesados por este problema, falta de gente na operação do sistema. Exatamente, falta gente, falta investimento. Por mais que a empresa alegue que está investindo, e está realmente, mas ainda é pouco. Ela agora, recentemente, fez um investimento, colocou cerca de 80% das redes automatizadas são agora submersas. Tudo bem, é um investimento necessário, é importante, mas ainda é pouco. Você tem que investir em gente, qualificação e na preparação do CO, não fechando o centro de operação. Não é? Você vê, de madrugada, e isso já aconteceu, não são poucas as vezes. Aí a comunicação falha, você tem que acionar um desses operadores que está em casa descansando, para ele vir na madrugada para poder operar. Porque tem uma questão que, assim, primeiro quem está lá longe, não tem conhecimento geográfico da região. Isso é verdade. Você fala no bairro do Boqueirão não, da Praia Grande ou de Santos? Só para dar